dias de antecedência. Somente a Comissão Executiva Nacional detém o direito de convocar em prazo inferior, e esse prazo inferior é 24 horas. Artigo 53. No caso de extrema urgência, a Comissão Executiva convoca a menos de 24 horas. Diretório Nacional, não. Diretório Nacional, a previsão está prevista no artigo 48, quando vai se fazer, e ainda assim é 2 dias. Então, ele não foi cumprido. O próprio edital da reunião do dia 8 não atendeu ao mínimo da formalidade de convocação. A convocação aos membros da comissão executiva foi recebida à meia-noite do dia 8/7. Artigo 53, inciso 6º, combinado com o artigo 27. É obrigação dos membros da Comissão Executiva e do Diretório Nacional sempre zelar e fazer obedecer o Estatuto, inclusive de filiados, dirigentes, dos fundadores e órgãos da República. Aqui, com todo o devido perdão, no exercício da profissão, mesmo que a Justiça Eleitoral, na sua alta cúpula, esteja hoje nos tutelando, a própria decisão do ministro Alexandre de Moraes, no dia 11/7, foi clara. O Estatuto deverá ser cumprido à risca, inclusive no seu rito convencional. Nem a Justiça Eleitoral passa por cima do nosso Estatuto. Ela passa quando a gente não respeita. Ela passa quando desvirtuamos a democracia interna. Ela passa quando a gente não se presta ao devido respeito. Caso contrário, não é isso que acontece. Caso não fosse, todas as convenções anteriores teriam sido legitimadas. Todas. A senhora Aldineia perdeu o direito de ser presidente do partido porque não seguiu o Estatuto. Ela não validou a sua decisão de subir à presidência à Comissão Executiva, posteriormente ao Diretório e, ao final, à Convenção Nacional, que é soberana, órgão supremo. Ela tivesse feito isso, não estávamos aqui. Quórum, como eu disse. Artigo 14, caput, combinado com o artigo 43, inciso 1º. Os membros convencionais da lista de presença de hoje, alguns, não detêm a característica ou a qualidade para ser membro convencional pelo Diretório Nacional, porque não estavam com 6 meses de filiação. O voto deles é um voto viciado. Que, até para uma questão de anedota, né, gente? Vamos começar bem do começo. Cadê o livro ATA? Artigo 25. Eu pergunto à mesa, cadê o livro ATA? Por gentileza. Sabe aquele livro pretinho, que era feito à mão, que todo mundo assinava? Pois bem, ele é o artigo 25. E o artigo 26. Nenhuma convenção será executada senão mediante a lista de presença no livro ATA. Então, do que nós já percebemos, desde lá da entrada, já há nulidade, com listas separadas. Eu pedi para confirmar nome de pessoas do Diretório Nacional que pertencem ainda à chapa opositora e não quiseram consultar para mim. Eu não tive nem sequer acesso à lista de presença. Então, assim, o artigo 25 e o artigo 26 fala do livro ATA. E, pasmem, não é norma derrogada. Para protocolo da Convenção de 2020, ordinária, senhor José Levi Fidelix levou a registro a lista de presença feita no livro ATA. Está lá nos processos. Recebido pelo cartório de Brasília. Então, no mínimo, esta convenção deveria estar com o livro ATA. Cadê o livro ATA? Porque, aliás, a convenção não acaba enquanto o livro ATA não estiver 100% assinado e 100% transcrito. E eu, por experiência, eu falo, eu demoro 8 horas. É 8 horas para fazer um livro ATA, transcrevendo todos os andamentos. Pois bem, seguindo. A apresentação das chapas. Artigo 44 caput. Por que não dá para aceitar nenhuma das chapas, praticamente? Por uma questão simples. Não se tem filiação,
os membros que estão lá daquele quórum de 1/3 permanecem sem filiação partidária, ainda não sabemos por qual motivo foi levada a desfiliação junto ao sistema Filia, mas eles não estão filiados, conforme a própria petição juntada por eles, em nome de Murat, no dia 28. Tá? Então, eu não estou falando sem provas, está tudo no processo. E nós temos aqui que, como as reuniões do dia 8 e do dia 14 alteraram regras de estatuto, o estatuto, pelo artigo 44, ele fala que as adesões serão feitas por 1/3 do quórum convencional, bastando requerer por escrito com 72 horas e meramente com nomes e assinaturas. Eu não preciso apresentar dados, porque não está no estatuto. Ninguém reformou o estatuto. Ninguém entrou com embargo de declaração para perguntar ao digníssimo ministro Alexandre de Moraes como que vai ser feito de verdade o rito convencional. Nosso estatuto tem 5 anos e está estupidamente desatualizado em muitas das disposições necessárias. Não é poucas, é muito. E essa é uma parte que está aqui. Isso aqui é antes do sistema SGIP. SGIP é de 2019, que é o que fala da apresentação de RG, CPF, de eleitor, número de telefone, e-mail e tudo mais. Então, assim, eu não preciso apresentar dados. Eu não preciso apresentar chapa completa como estava no edital de convocação. O edital de convocação é nulo por violação ao estatuto. E não é como se não há decisões nisso, tá, gente? Tem tutela de urgência, tem mandado de segurança, a questão é que estamos em recesso. Até estou esperando sair alguma decisão ainda. Segunda-feira pode acontecer o que aconteceu no dia 15, sair decisão dizendo que tudo foi nulo. E aí? Então, nós temos esse primeiro ponto. A própria violação do edital convocatório, criando regras estranhas que não estão previstas no Estatuto. O artigo 11, que eu volto a bater, que é a questão da filiação partidária. Ninguém, aí, novamente, né, vamos lá, para quem não está com o Estatuto na mão e gosta de achar que eu só grito, né, ainda tenho 20 minutos, 12 minutos aqui na minha conta. Artigo 11, vamos lá. Assiste ao filiado do partido os seguintes direitos. 1. Manifestar-se sobre questões políticas e doutrinárias em reuniões, sessões ou por escrito, diretamente ao órgão ou instância partidária ao qual estiver vinculado. 2. Disputar cargos partidários ou eletivos, respeitadas as normas do Estatuto, as resoluções e leis eleitorais vigentes. Filiação partidária é o primeiro requisito da Constituição. Artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5º. É o que dá o vínculo de pertencimento do cidadão ao partido. É um casamento. E o próprio nome já diz, é filiação, é uma certidão de nascimento. É você dizer, eu concordo ser filho deles. Eu concordo com o estatuto. Eu concordo com o programa. Eu defendo esses ideais. É isso que é ser filiado ao partido. E ninguém consegue exercer isso, ninguém tem maioridade antes de determinado tempo. É preciso, pelo menos, 6 meses dentro da instituição para viver a instituição. Nenhum valor é exercido se a gente não viver. Valores não se reproduzem de textos, a gente vive. E a gente vive dentro do PRTB o lema que já desde a fundação, Deus, Pátria e Família. Cadê a família aqui? Cadê o respeito? Entendeu? Então, assim, é a primeira coisa que está colocada, é a filiação partidária. Nós temos uma questão de extrema relevância, que é a filiação partidária do presidente. E antes da primeira decisão do ministro Alexandre de Moraes. A filiação partidária dele é antes dele entrar com a própria ação contra aqueles que estavam agora na gestão. Ele está desfiliado pelo Filia desde 26 de abril deste ano. A procuração dele ainda era do dia 18 de abril, ou seja, a gente não sabe nem se foi alguém que fez contra ele. Porque a inicial só entrou de verdade no TSE no dia 9 de maio. É sério. É sério. E não foi posto em pauta para a Convenção Nacional.
O presidente que tem por estatuto que reger todo o ato convencional não está filiado. Ele não tem o direito de estar representando o partido. E ninguém me deixou falar um pouco antes. Eu não pude ter acesso à plenária para trazer aqui à mesa. Eu entrei exatamente às 10h05 e já estava trancado do lado de fora. A minha função é completamente diferente do membro que veio aqui antes, Dr. Paulo Roseno. É completamente diferente. A minha função aqui é fazer o estatuto prevalecer. E, para fechar, apenas pelas questões da citação, porque, pelo visto, vai ser difícil fazer qualquer inclusão na ata, então eu peço que, pelo menos, na gravação não cortem a minha fala. Artigo 32 do Estatuto. Em qualquer convenção, somente será considerada eleita a chapa que venha a receber, no mínimo, 50% dos votos válidos presentes no ato convencional. 1. Os componentes da chapa única que obtiverem pelo menos 40% dos votos dos presentes no ato convencional serão considerados eleitos. 2. As chapas vencedoras poderão oferecer até 20% dos cargos a ocupar a chapa vencida. 3. São considerados válidos aqueles votos atribuídos a qualquer uma das chapas concorrentes, contabilizando-se também os votos em branco. 4. Em convenções específicas para escolha de candidatos a cargos eletivos, a chapa eletiva será que